Queria começar até com uma pergunta um pouco genérica, né? Mas queria que você falasse um pouquinho qual que foi a importância daquele movimento, naquele momento tão ímpar, né, na nossa história, a importância dele, primeiro, se você quiser responder até separado ou junto, primeiro para os amantes do futebol, para quem gostava de futebol, ter aquilo ali no meio, e também para a sociedade no geral, para o país mesmo. Certo. Olha, João, eu acho que, primeiro de tudo, é uma confusão que as pessoas fazem, né? Passados 30, 40 anos, né? 40 anos já. Principalmente gente de fora, assim. Eu já tive argentino, francês, italiano me procurando para saber se a democracia corintiana derrotou a ditadura militar. Veja você que exagero, né? Na verdade, eu acho que a democracia corintiana é mais uma consequência do que uma causa. Era um momento no país em que se discutia redemocratização em vários lugares, né? Nos sindicatos, nas escolas, e o futebol não foi exceção. Houve a feliz coincidência de ter ali pessoas preocupadas com esse assunto. No caso, o primeiro de tudo, o diretor, o Adilson Monteiro Alves, né? O novo diretor de futebol, que na época era muito diferente dos cartolas convencionais, né? Era um estudante de sociologia, barbudo, jovem. Encontrou ali o Sócrates, principalmente o Sócrates, né? Sempre intelectualizado, o Vladimir, muito interessado nessas questões, o Casagrande. Então, ali houve um momento fértil para que isso acontecesse no Corinthians, no clube, mas que, na verdade, estava acontecendo na sociedade em geral, né? Se discutia redemocratização em vários setores da sociedade. O futebol e o Corinthians, particularmente, eram um desses setores. Quando a gente fala assim, eu sempre também tomo esse cuidado, porque o Corinthians ficou muito relacionado com... Aí, apareci. Apareceu. Do nada, não fiz nada aqui. Falou que do nada ia aparecer, apareceu. E apareceu. Então, eu acho que o Corinthians, claro, ficou merecidamente relacionado com a democracia, mas isso não é uma verdade absoluta, né? Só você pegar a história do clube, você vai ver que em 114 anos de história, o Corinthians teve meia dúzia de presidentes que dominaram mais de uma década cada um. Sim. Desde o André Sanches, que não era direto, mas era o grupo político dele, aí você retroage ao do Alíbi, que fica de 93 a 2007. Depois você vai lá no Vicente Mateus, que aparece a primeira vez em 1959, e só sai definitivamente em 93, porque, na verdade, com a Marlene Mateus era ele que mandava. E antes do Vicente Mateus, você tem o Alfredo Inácio Trindade, que ficou nos anos 40 e 50. Então, basicamente, a história do clube se resume a uma meia dúzia de nomes. E alguns desses nomes não tinham nada de democráticos, né? Como Vadielu, que era político do partido da ditadura militar da Arena, que mandava bater em jornalista, que tinha métodos bastante truculentos. Então, claro que o Corinthians, como todo clube, tem as pessoas mais progressistas, menos progressistas, e ficou marcado por esse período, mas, infelizmente, esse período foi uma ilha de democracia cercada por problemas de todos os lados, porque o Corinthians é um microcosmo da sociedade brasileira, né? As coisas que acontecem no Corinthians são muito parecidas com as coisas que acontecem na nossa sociedade. Há quem diga, o Juca Kfouri, nos seus escritos, sempre gostava de reafirmar isso, que o Corinthians não foi campeão no período mais duro da ditadura militar. O Corinthians vai ser campeão, inclusive, na noite, né, no 13 de outubro de 77, no dia anterior, 12 de outubro de 77, o general Ernesto Geisel, que estava no poder e que comandava uma redemocratização, um processo de abertura lenta, gradual e segura, ele deu um contragolpe no ministro do Exército, Silvio Frota. Ele demitiu o ministro do Exército, que era da linha dura e que queria endurecer o regime. Então, as duas coisas andam juntas. Agora, foi muito importante para a formação, principalmente a formação intelectual de uma geração de torcedores. Eu mesmo tinha 14 anos em 82, 15 anos em 83, vi o Sócrates falando em praça pública que não iria embora do nosso país se a emenda Dante de Oliveira
passasse na Câmara, né, e depois no Senado, para restabelecer as eleições diretas imediatamente, com as diretas já. Infelizmente isso não foi possível, mas assim como eu, o Dan Stuba, que é o ator, sempre fala isso, né? Ele é um pouco mais novo que eu, e ele fala que a primeira vez que viu a palavra democracia foi na camisa do Corinthians, democracia corintiana, rumo ao bi, aquele logotipo inspirado, desenhado pelo Washington Oliveto, meio como uma pichação, uma coisa rebelde, inspirada também na campanha do Montoro para governador em 82. Então tem um contexto muito, muito similar, as duas coisas andavam juntas, né? Particularmente, eu acho que o Corinthians é uma força, o Sócrates sempre falou isso, né? Uma força, uma caixa de ressonância na sociedade, e algumas ideias é mais fácil você passar através do futebol, daquilo que as pessoas acompanham no dia a dia. Eu acho que esse foi o valor da democracia corintiana. Através do Corinthians e do futebol, se passaram as ideias de democracia, pelo menos para discussão. É, é muito interessante o que você falou. Eu também vi já uma entrevista do Casagrande que ele fala também, né? Ele que já sempre foi muito progressista, teve esse pensamento, mas ele fala que foi aprender o que era democracia ali na democracia corintiana, porque, né, ele tinha 19 anos à época, ele cresceu num regime, um contexto ali muito duro da ditadura, principalmente o começo. Então eu Eu queria... acho que todos nós aprendemos, né? O próprio Vladimir estava há tantos anos no Corinthians, mas era uma voz abafada. Vladimir conta episódios, inclusive, de racismo por parte de dirigentes. O Vladimir sofreu muito naqueles anos todos, e era uma voz calada que só foi desabrochar na democracia. Ele estava ali já às vésperas de completar 28 anos, né? O próprio Sócrates amadureceu muito, foi um processo, desde da vinda dele de Ribeirão Preto, ele foi se intelectualizando. Então foi um momento muito especial nesse sentido, e até nisso foi legal, porque estávamos todos aprendendo. Nós não sabíamos o que era democracia, né? O Casagrande tinha nascido em 62, o golpe foi em 64. Eu nasci em 68, no ano do AI-5. Então a gente não tinha parâmetros. E aprendemos todos juntos, né? E qual foi o momento que você acha que esse movimento tão ímpar e grande que foi, transcendeu ali mesmo para fora de campo, tanto para a mídia quanto para a população, que um momento que todo mundo viu e pensou, está acontecendo alguma coisa diferente ali, algo revolucionário ali. Eu acho que em relação à mídia foi muito aos poucos, né? Hoje dá a impressão que a mídia toda abraçava o movimento, isso não é verdade. A crônica esportiva sempre foi conservadora, naquela época mais ainda, porque as pessoas que detinham poder nas redações, os chefes de redação, os diretores, eram de uma formação conservadora, senão nem estariam lá trabalhando, né? Então, teve um primeiro momento, a revista Placar e o Juca Kfouri abraçaram de cara. Isso foi muito importante. Os jornais, como a Gazeta Esportiva, eram contra. Alguns jornalistas, pessoalmente, colunistas, chamavam o movimento de bagunça. A favor mesmo era o Juca Kfouri na Placar, o Bodão no JT, no Jornal da Tarde. O Bodão é o Marco Antônio Rodrigues, né? Que até outro dia estava aí no Sport TV. O Trajano, o José Trajano na Folha de São Paulo, e o pessoal da Folha que fazia um caderno já muito parecido com essa tendência de política esportiva, né? Além do dia a dia do esporte, tratava das questões políticas do esporte. Mas a crônica mais da mão para a boca, assim, era contra. Mesmo na Gaviões da Fiel, quando o time perdia, e isso aconteceu em 84, o Corinthians ia disputar quartas de final do Brasileiro com o Flamengo. No primeiro jogo, Sócrates se machucou num amistoso com amigos em Ribeirão Preto, amistoso de futebol de salão e basquete em Ribeirão. Aí ele fica fora do primeiro jogo, o Corinthians perde de 2-0 no Maracanã, e aí no jogo de volta em São Paulo, naquela semana teve as manifestações, democracia sim, bagunça não,
aquelas histórias de que bebiam cerveja com os pés na mesa do Mário Travalini. Isso era muito divulgado também pela imprensa da época. Logo que o Adilson Monteiro Alves assume ali ainda em 81 para 82, fim de 81. O time estava numa pindaíba desgraçada, né? Ia jogar a Taça de Prata, que é equivalente à atual Série B, só que não tinha rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Sim. Os estaduais é que eram classificatórios para o Campeonato Brasileiro. São Paulo tinha 7 vagas, o Corinthians acabou em 8º, naquele Paulista de 81. Então já sabia que ia ter que jogar a Taça de Prata. E ali assume o Adilson Monteiro Alves. Na cúpula do clube, a democracia, na verdade, nasce do Vicente Matheus, porque o Vicente Matheus queria continuar, não podia mais pelos estatutos. Então ele coloca o Valdemar Pires como presidente e ele de vice. Ele queria mandar no Valdemar Pires como vice. Manobra, né? Só que o Valdemar Pires se revolta contra isso. Aí o Matheus se afasta, fica um espaço ali para aquele grupo que tinha o Valdemar Pires, o Orlando Monteiro Alves, pai do Adilson e avô do recente presidente do William Monteiro Alves. Eles trazem o Adilson, que era um sociólogo, um cara totalmente com uma cabeça toda fora do que era o futebol, e ele veio com essas ideias. E os jogadores compram essa ideia. Ainda no fim de 81, durante uma excursão pela América Central, uma excursão caça-níqueis. Alguns jogadores que não se afinam com o movimento são expurgados, que nem o Paulo César Caju, que na época estava lá, o goleiro Rafael, que não aceitava reserva do César. E aí o time na Taça de Prata vai bem, sobe para a Taça de Ouro, chega semifinalista do Campeonato Brasileiro. Em pesquisas recentes, eu percebi que a ideia de democracia corintiana, escrita com todas as letras, né? Ela só é mais frequente na mídia no bicampeonato, em 83. Em 82, o movimento existia, mas ainda não era tão disseminado. Ele ganha forma num encontro na PUC, em que estavam, com certeza, o Juca Kfouri, o Washington Oliveto, e alguns jogadores que há controvérsias em relação a isso. Alguns dizem que era o Casagrande e o Vladimir, outros dizem que o Sócrates estava, mas o certo é que naquele debate o Juca Kfouri comenta, né? Entre as experiências que são contadas, o Juca Kfouri teria dito: mas o que vocês estão querendo fazer é uma democracia corintiana. E o Washington Oliveto teria desenhado num envelope o famoso logotipo pichado da democracia corintiana. Isso me foi contado pelo Oliveto, né? E aí tinha uma série de pessoas ligadas também à mídia. O Boni, da Rede Globo. O Boni é um filho de corintiano, ele também corintiano doente. O pai do Boni morreu de pneumonia voltando da comemoração de um título do Corinthians em Santos, nos anos 40. Então, tinha ali o Boni, foi formado um conselho fora dos muros do Parque São Jorge. O Boni tinha o Tomás Souto Correia, da editora Abril, que publicava a revista Placar, o próprio Juca Kfouri, o Washington Oliveto, que chegou a trabalhar no departamento de marketing do clube, reforçando essa marca da democracia corintiana. Começou ali um movimento do Corinthians para fora dos portões do Tatuapé também, né? Culmina já no ano de 85, o Corinthians aparece no último capítulo de uma novela chamada Vereda Tropical, em que o Mário Gomes fazia o papel de um jogador chamado Luca, e ele estreia num jogo do Corinthians. Inclusive fizeram aquelas cenas num jogo Corinthians e Vasco, que era o primeiro jogo de 85, um time montado a peso de ouro com o dinheiro da venda do Sócrates. Logo ia ter eleição, o Adilson acaba derrotado pelo Roberto Páscoa. E com certeza aquela nacionalização do Corinthians, né? O Corinthians também se torna um time mais nacional. A gente está falando de uma época em que os estaduais tinham aquele peso de metade do ano. O Corinthians ainda não era campeão brasileiro, mas tinha sonhos de grandeza. Falava-se do projeto Tóquio e de todo um, eu ia dizer um esquema, mas esquema tem sempre a conotação negativa, né? Todo um plano para tornar o Corinthians algo mais do que ele era, paralelamente a tudo que aconteceu em relação à política naqueles anos, né? Nós tivemos as primeiras eleições para governador em 82,
depois de 66, né? O golpe militar é em 64, tem eleição para governador em 66, depois não teve mais. Para executivo não tinha, só para prefeitos de cidades pequenas e que não eram consideradas de área nacional, e nem capitais. E em 82, ainda com o Figueiredo no poder, a gente tem aquelas eleições para governador, eleições gerais para governador, na camisa do clube já era aprovado, o Conselho Nacional de Desportos tinha aprovado o patrocínio, mas ainda não tinha patrocínio, então o Corinthians mandava mensagens do tipo dia 15, vote, né? Uhum. As eleições eram em 15 de novembro. Então teve as eleições para governador, depois as diretas já. Foi um período assim muito fértil de participações da democracia corintiana na política do país. No começo, você até citou, né, que algumas pessoas falam que a democracia corintiana acabou com a ditadura. Realmente é um exagero, né, afirmar isso, até porque ela enfraquece ali até antes de acabar a ditadura. Mas eu queria que você dissesse assim, o quanto que ela ajudou a, de fato, redemocratizar, a mudar o pensamento das pessoas ali naquele momento. É um canhão, né? O futebol é um canhão. O futebol é um meio, não é um fim em si. Muita gente passa a conhecer assuntos que nunca conheceu lendo jornais, ou hoje o digital, a partir das páginas de esporte. Então você já tem um grande canhão, que é o futebol, como um meio das pessoas tomarem conhecimento a partir daquilo que elas acompanham, que é o futebol. E dentro do futebol você tem um outro canhão muito popular, que é o Corinthians, né? Tem declarações do Sócrates a respeito de o que é o Corinthians, essa caixa de ressonância para a sociedade. O Corinthians é uma chave, pode abrir portas de conhecimento. O Corinthians e o futebol. Você junta a popularidade do futebol, a popularidade do Corinthians, a popularidade de um ídolo, como era o Sócrates, acho que isso foi importante também. Claro que com os resultados em campo, até hoje é assim, se não ganha, se aquele time não fosse bicampeão paulista, ninguém estaria falando nele até hoje. Aí alguém vai dizer, não foi campeão brasileiro, a gente vivia num outro mundo. Não era isso. O nosso mundo eram as coisas que a gente conhecia. E o Paulista era muito mais importante do que é hoje, pelo menos, por exemplo, né? O título paulista tinha peso de metade do ano. Você disputava o paulista e o brasileiro, mais ou menos como hoje em relação às três competições. Se hoje a gente tem três grandes competições, né? Guardadas as proporções de tamanho, mas hoje a gente tem Brasileiro, Libertadores, ou Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Na época a gente tinha um semestre para o estadual, um semestre para o nacional. Então isso tinha muita força. E os resultados em campo, claro, também foram importantes. Foi importante ter um artilheiro como o Casagrande, que se identificava muito com a juventude da época. Era um time que dialogava muito com a sociedade, né? Os jogadores do Corinthians aparecem tanto comemorando gols das campanhas de 82 e 83, como num palco com a Rita Lee, Casagrande, Vladimir e Sócrates. Eles aparecem tanto derrotando o São Paulo em 2 anos seguidos, no gramado, como aparecem no palanque das diretas já, ao lado das grandes personalidades da época, políticas e também esportivas, porque o locutor das diretas era o Osmar Santos, apesar de palmeirense. Mas tinha todo um diálogo entre futebol e situação política do país que eu creio nunca foi visto com tamanha intensidade. Daí a gente está falando desse fenômeno 40 anos depois. Que ficou muito, né, muito famoso por tudo que envolveu. Mas a democracia também, o movimento não era mil maravilhas, porque também teve aqueles opositores, né, o principal deles, o Leão, que fala disso até hoje, que não era de jeito nenhum, que tinha ali os manda-chuvas e não era uma democracia do jeito que era passada. Queria saber como que você vê esse contraponto ao movimento, à democracia corintiana. Eu acho importantíssimo. Tem que ter contraponto, senão não é democracia, senão é ditadura. Perfeito. Né? E eu acho importante. O Leão é muito uma pessoa. Você pode concordar ou não com as ideias dele, mas ele é uma pessoa muito consciente das ideias que tem. Acho que foi uma oposição importante esse contraponto, e não só do Leão, né? Do goleiro Rafael lá atrás, do Paulo César Caju, que é curioso que é um cara tão libertário, né? E, no entanto,
saiu muito cedo ali, talvez pudesse ter tido uma vida longa se ficasse quando o movimento fosse mais maduro, ou não também, nunca convivi com o Caju para saber quais são os problemas. O próprio Birubiru, na época, se falava muito que ele se opunha, até por ser casado com uma sobrinha do Vicente Mateus, mas nunca vi o Birubiru falar mal da democracia corintiana diretamente, ou criticar tão veementemente como criticava o Leão, né? Claro que a democracia teve seus problemas, um deles foi justamente a vinda do Leão. Conta-se que tudo era decidido pelo voto, inclusive a vinda de novos jogadores, e que a vinda do Leão teria sido uma exceção. O grupo não queria que o Leão viesse, mas o Adilson sabia que o time precisava de um goleiro de maior peso, né? O titular era o Solito, e você sabe como é essa questão do santo de casa, né? A gente viu isso agora com o Matheus Donelli, e viu antes com o Júlio César, e viu antes com o Rubinho, irmão do Zé Elias. O Solito era isso, era um goleiro feito em casa, e os sonhos de grandeza ali, de Projeto Tóquio, pediam alguém tecnicamente como o Leão. E o Leão tinha outro método de trabalho, né? Ele gostava de chegar cedo, ser o primeiro a chegar para treinar, ser o último a sair, não gostava de mudanças de horário, não gostava de mudanças de curso na rotina profissional. Então entrou em choque com algumas das ideias da democracia corintiana, mas eu acho que o Leão, antes de tudo, foi sempre, para usar uma palavra corintiana aí, sempre fiel às ideias dele. E importante também naquele momento, importante. Uma democracia só é democracia com a pluralidade. Acho que o Leão, de uma certa maneira, o Leão e todos os jogadores que pensavam com ele, eles traziam essa pluralidade à questão da democracia corintiana. Você acha que hoje em dia daria certo um clube de futebol tentar fazer o que fez o Corinthians ali no sentido do tudo por votos, concentração dos casados, esses detalhes assim para ser uma democracia, ou você acha que essa bagunça organizada não daria certo mais? Não dá certo porque não tem mais o combustível. O primeiro combustível era um inimigo comum, que era a ditadura militar. E você falou, realmente, pela cronologia, a ditadura corintiana, a democracia corintiana acaba antes da ditadura militar. Mas a ditadura já vinha se desfazendo, né? Ela acaba sem acabar, porque também o torturador não prestou conta, os militares concederam uma passagem sem eleições diretas, foi meio broxante, para falar a verdade, né? Então, a primeira coisa é que não há um inimigo comum para catalisar as pessoas. Ao contrário, hoje elas estão polarizadas, não estão se unindo para nada. Segundo, eu acho que a própria visão do jogador de futebol. A gente teve recentemente a ideia do bom senso, que nem era uma ideia, o Bom Senso Futebol Clube nem era uma ideia de confronto. Ele pregava um futebol melhor para todos, para quem patrocina, porque falava até muito do pessoal do capital. Não era uma ruptura, uma revolução, como a democracia corintiana parecia ser. E mesmo assim, o bom senso foi logo defenestrado pela CBF. E segundo as próprias preocupações dos jogadores de futebol hoje em dia. Um país desigual como o Brasil, o jogador de futebol que alcança privilégios, quer mais é defender esses privilégios. E quanto mais famoso, pior. Eu não imagino hoje um Sócrates dando tiro no pé que ele dava, e aí não é uma crítica, é tiro no pé porque ele está colocando em risco os privilégios que ele tinha. Não preciso citar nomes para dizer que os nossos craques mais recentes estão sempre do lado da manutenção do status quo. Sim. Então mudou também a cabeça do jogador de futebol, mudou a cabeça de todo mundo que trabalha com futebol, né? A coisa está cada vez mais comercial, é um mundo muito diferente daquele dos anos 80 em todos os sentidos. Então eu te digo que não, hoje é absolutamente impensável que aquela experiência acontecesse, porque as pessoas parecem ter perdido os seus sonhos. Elas são mais preocupadas em manter os seus privilégios, principalmente num meio tão privilegiado do ponto de vista financeiro, como é o futebol. Até aproveitar pegar esse gancho, e realmente eu concordo plenamente com isso, assim, dos grandes jogadores hoje, realmente é outra cabeça, é outra coisa. E sobre o Sócrates, né, eu acho que
para você, assim, o quão importante ele era como, porque realmente é um cara ímpar, assim, em questão de pensamento, né, é muito à frente do seu tempo, quão importante ele era como líder do time e do movimento, e também faz falta, né, hoje em dia, um ídolo brasileiro para a gente chamar de ídolo como era ele, né, nesse pensamento, assim. Ele foi o fio condutor de tudo, né? Assim como foi o Maradona em alguns momentos da carreira dele, por mais porra louca que o Maradona fosse, ele é um cara que se opunha. E o Sócrates contestava. O teu trabalho deve te trazer algumas respostas a respeito de como se deu esse amadurecimento. Não foi da noite para o dia. O Sócrates que chega de Ribeirão Preto e nos primeiros anos de Corinthians não era esse mesmo Sócrates. Eu brinco até a partir de um ícone lá da Revolução Cubana, que existe o Sócrates sem barba e o Sócrates com barba, né? Sócrates que chega no Corinthians lá em 78 até mais ou menos 81, 80 com certeza, ou talvez um pedacinho de 81, o Sócrates sem barba, ele era muito menos ativista. Ele passa a conviver com pessoas em São Paulo, passa a ter ideias, mas você tem exemplos, por exemplo, em 81, o Corinthians perde do Santa Cruz de 4-1, e uma leva de velhos ídolos do Corinthians, inclusive que vinham desde 77, alguns como Vaguinho, como Geraldão, outros que vinham depois, mas como o zagueiro Amaral, eles são mandados todos embora de uma vez pelo Vicente Matheus. E o Vladimir esperava uma posição do Sócrates em relação a isso, que não aconteceu. Então, mesmo aquela sintonia entre Vladimir e Sócrates, depois Casagrande, acontece depois. Isso é um processo evolutivo, né? Tudo isso é uma evolução. De qualquer forma, ele se torna um grande símbolo. Ele era o melhor jogador do time, ele era o jogador do time na seleção brasileira, na Copa do Mundo de 82. Ele é o representante do Corinthians. Ele volta da Copa com ideias, já que a Copa não deu certo, já que dentro de campo ele não se realizou, ele volta com muitas ideias de realização, de ser esse elemento, né? Esse elemento entre o futebol e a sociedade. Sócrates era uma pessoa ímpar, uma pessoa muito original. O Kfouri usa muito esse adjetivo para o Sócrates, e eu concordo, é o mais original jogador de futebol do Corinthians, talvez do Brasil, em todos os tempos. Então ele foi o condutor, foi a cara do movimento. Claro que o movimento teve outras caras, como o Casagrande, como para dialogar com os jovens, o Vladimir para dialogar com os negros, o Adilson Monteiro Alves, que eu acho importantíssimo dentro daquele contexto. Depois, na minha opinião, ele nunca mais foi o dirigente, nem mesmo o político como deputado estadual, que eu gostaria que ele tivesse sido, mas naquele contexto ele era um revolucionário. O Adilson assume com ideias muito diferentes do futebol da época. Tem histórias de repartir renda de tostões ali de jogo contra o Fortaleza, ainda na série, na Taça de Prata, e mesmo assim os tostões eram repartidos, botava o roupeiro no bolo, botava as pessoas da retaguarda nas divisões de lucros. Isso tudo era muito importante e meio ligado a um livro da época chamado Virando a Própria Mesa, um empresário, se não me engano, chamado Ricardo Sandler, que ele pregava uma maior flexibilidade dos patrões em relação aos empregados para incluir, trazer as pessoas para a sua causa. É claro que a democracia só existiu porque o próprio patrão consentiu, né? O Adilson era o patrão, o Valdemar Pires era o patrão. Se fosse na época do Vicente Matheus, seria inconcebível uma democracia corintiana no clube. Eu acho que o Matheus tem muitos méritos na sua vida dele, mas um deles não era essa preocupação com democracia. Ele era um homem do seu tempo, fazia as coisas do jeito dele. Foi muito acusado, inclusive, de ditador ao longo de todos esses anos. Então, o que a gente teve foi um terreno muito fértil para que essas ideias prosperassem. E pessoas muito importantes, claro, o Sócrates, a mais importante delas, mais que um símbolo do movimento, ele era um ativo propagador do movimento, era o porta-voz do movimento, tanto com atitudes, ele como jogador de futebol, na campanha do bicampeonato em 83, ele matou o Palmeiras na semifinal, matou o São Paulo na final.
Você vai falar o quê do cara? Então, ele também entregava em campo, né? Isso foi muito importante. E você até falou no meio aqui que realmente só foi acontecer aí para frente a democracia corintiana porque os resultados apareceram. Até porque as análises em cima do futebol, no final, é sempre pelo resultado, né? Então, É verdade. realmente foi fundamental, né? Os resultados aparecerem. O Campeonato Paulista na época era muito mais importante. Se não fosse os resultados, você acha então que o movimento não seria tão disseminado mesmo, falado como foi? Tenho certeza disso. Se perde o campeonato de 82 para o São Paulo, a coisa tinha acabado ali. Uhum. Talvez o clube mesmo houvesse uma reviravolta, e houve muitas tentativas de volta do grupo do Matheus, até que finalmente em 87 todos os grupos mais conservadores juntos conseguem derrubar ainda em 85, né? E o candidato era o Adilson Monteiro Alves. Não, 87 mesmo. Não, 85. Que naquele ano o Roberto Páscoa, apoiado por Matheus, por Vadir, por todo mundo que queria uma volta a tempos mais conservadores, ele derrota o próprio Adilson Monteiro Alves nas eleições. E a chapa, inclusive, do Adilson se chamava Democracia Corintiana. Uhum. E ali praticamente acaba a ideia. Acaba a ideia. Eu achei muito interessante algo que você falou no início ali, que realmente a gente, como torcedor, e até quem não é torcedor do Corinthians, tem essa imagem do Corinthians, assim, dessa ideologia do povo, da democracia, até pelo movimento, mas você citou aí que em vários momentos da história não foi verdade internamente. Queria que você falasse um pouco da fundação da Gaviões da Fiel, né, que não foi ali na democracia corintiana, mas foi também para acabar com uma ditadura interna um pouco antes, alguns anos. E se o Corinthians segue isso, o Corinthians e a torcida hoje segue com esse lema assim da democracia, do povo. Nas últimas eleições, nas penúltimas eleições, a Gaviões fez protestos ali contra o candidato, o Bolsonaro. Né? Eu queria que você falasse um pouco da fundação, como foi, que foi para acabar com uma ditadura interna, e hoje em dia, se o Corinthians ainda é esse clube do povo. Se o Corinthians sempre fosse... O Corinthians é muito parecido com o nosso país, né? Muito querido, mas com seus defeitos, seus problemas, sua história atribulada do ponto de vista político. Se o Corinthians sempre fosse uma democracia, o lema da Gaviões não seria contra todo ditador que no timão quiser mandar. Então é sinal que ditador não faltou, né? Estou nem com valor de juízo em cima dessas ditaduras, não sei se é ditador bem intencionado, mal intencionado. O fato é que passou-se muito por cima de questões democráticas ao longo da história do Corinthians, como o próprio país passou e o mundo passou. O Corinthians também era um produto, né? O Corinthians nasceu em 1910, o Corinthians passou pelos anos 30, em que o fascismo chegou a ser visto com simpatia por muita gente. Até antes da Segunda Guerra Mundial, ele era uma opção de futuro para o mundo. Assustadora, mas chegou a ser. Sim. Então, está naquele contexto, né? O Corinthians está naquele contexto. Em 69, especificamente, ali o Vadir Elu era muito um microcosmo do que acontecia no país. Se os militares estavam no poder desde 64, o Vadir estava desde 61, né? Na verdade, ele derruba, porque nas eleições de 59, o Matheus de presidente e o Vadir de vice derrubam o Alfredo Inácio Trindade. Nas eleições de 61, o Vadir derruba o Matheus. E ele vai continuar até 71 para 72, quando as outras correntes políticas do clube finalmente conseguem se unir para derrubá-lo. E a Gaviões é de 69. Quem fundou a Gaviões, as pessoas que fundaram a Gaviões, tinham um perfil bastante diferente do atual, né? Tem muita gente da periferia. Aqueles eram estudantes, meio intelectuais, ainda tem gente viva por aí que com certeza você consegue. O Chico Malfitani, por exemplo, que depois jornalista da Folha de São Paulo, é um exemplo disso. Vontade também de uma entrevista, tentando algum meio de contato aí para falar com ele. Então, o Chico depois fez campanha política, né? Principalmente para o PT, mas não só. Então, era um outro perfil de pessoas que se uniram, num primeiro momento, até apoiados pelo Vicente Matheus, que também tinha interesse na queda do Vadir. Depois dá uma cisão nesse grupo, né? Tem o pessoal da Camisa 12, quem pode
que dá mais detalhes sobre isso também é o atual diretor ali do Cultural do Corinthians, o Raul. Procurou o Raul, diretor de Cultural do Corinthians, que ele estava nesse pedaço aí, depois ele sai para fundar a Camisa 12. Então, é esse o contexto político, né? Uma política até mais plural que a de hoje. Hoje dá a impressão que está todo mundo do mesmo lado, que as dissidências não são suficientes, ideologicamente suficientes, mas essa é a história do Corinthians. A história do Corinthians é bastante atribulada politicamente. Essa questão da democracia, e é verdade, quando o Corinthians fez aniversário num desses anos aí, eu estava num programa e o apresentador pediu para que cada um dos participantes definisse o Corinthians em uma palavra. E eu lembro que pelo menos um desses participantes, um jornalista, relacionou o Corinthians com democracia. Até por não ser um jornalista de São Paulo, pela própria faixa etária. Eu acho que é um conceito, mas não é. Eu preferi relacionar o Corinthians com superação. Eu acho que superação, sim, é uma marca do Corinthians ao longo de toda a sua existência. A democracia, infelizmente, foi um período, assim como na história do próprio Brasil. O Corinthians é um microcosmo do Brasil. Uhum. Perfeito, perfeito. Legal demais. Acho que para fechar aqui, outra daquelas perguntas genéricas, assim, queria saber de você, assim, o quanto é importante ter isso, assim, de manifestações populares, que não só aconteceu na democracia corintiana, mas hoje em dia, assim, nos anos ali do governo do Bolsonaro, né, teve as torcidas organizadas, não só do Corinthians, várias foram para ruas ali protestar. Queria saber quanto importante que você até falou que o futebol é um canhão nesse sentido, realmente ter manifestações populares, ter a população conseguindo, através do futebol, buscar melhorias na sociedade e ter isso ali no estádio ou no meio, né, do futebol. O futebol é uma linguagem, antes de tudo. Uma linguagem popular. A partir do futebol, você consegue conversar desde o presidente da empresa até o office boy. Uhum. É que as pessoas ainda sabem o que é office boy? Fala motoboy, vai. Hoje é motoboy. Então você é uma ferramenta de diálogo. Eu acho que essa é a questão principal. Quando você usa o futebol para conversar sobre outras coisas, e eu respeito as pessoas que acham que futebol é só lazer, mas eu acho um desperdício. Eu acho que pode ser uma ferramenta muito importante, principalmente no país como o nosso. É, antes de tudo, uma linguagem. A seleção brasileira, a Copa do Mundo, o futebol em si, o Corinthians em particular, um ídolo como Sócrates. Tudo isso são meios para abrir os olhos das pessoas para outras coisas que existam. E você tem razão, não é só o Corinthians. Hoje você tem torcidas de outros clubes ligadas a essas manifestações, como você tem também muita gente conservadora ligada a todos os outros clubes. Sim. E também ao Corinthians, que talvez não se sintam tão confortáveis com essas ideias, mas de qualquer forma está aí posto o debate. É melhor que a gente tenha o debate sobre tudo isso do que rezar por uma cartilha só. Então, eu acho que o futebol e a democracia corintiana naquela época mostraram bem isso, talvez de uma maneira ímpar. Nunca mais tivemos... Eu fiz um prefácio de um livro chamado Futebolistas à Esquerda para o Brasil, uma versão brasileira, e essa questão de esquerda sempre afasta quem é de direita, mas, enfim, futebolistas preocupados com questões democráticas. E em relação aos brasileiros, a coisa para no Sócrates e no Reinaldo, faz 40 anos. De lá para cá, se você for eleger alguém, talvez você eleja lá o Paulo André, em termos da questão do Bom Senso Futebol Clube, mesmo assim, sem a força. Outros apoiaram, mas geralmente, eu lembro, eram jogadores já que não tinham mais nada a perder, ou em final de carreira, ou que já tinham encerrado, ou ídolos consolidados, ou que hoje são técnicos. Tá faltando gente para dar cara para bater, né? É isso que eu ia perguntar, assim, faz falta hoje em dia a gente ter, ainda mais nesse período recente, muito conturbado, assim, de um lado, né, mais de ódio, assim, tentando ali, conseguindo tomar o poder, na verdade, faz falta ter um cara, um Sócrates da vida, ou até um Reinaldo, porque o ídolo brasileiro, o jogador, a gente ouve e ele é muito acatado, né, como era na época. Hoje em dia faz falta ter essa figura, né? E eu acho que motivos para ter essa figura não faltam. Se antigamente uma das discussões mais
latentes da democracia corintiana é a questão da concentração. Concentração, concentra, não concentra, o cara está preso. Hoje você tem questões mais graves. Você tem, por exemplo, esse calendário aí que estoura a saúde dos jogadores de futebol. E ninguém fala nada. Quer dizer, na Europa até está se tentando, né? Eu pensei nisso, né? Eles falaram agora lá na Europa, o Rodri se posicionou fortemente, aí outros jogadores também concordaram. Aí eu pensei, pô, e no Brasil, que o calendário é até pior há muito tempo, e ninguém nunca fala nada, né? É curioso. Mas no Brasil falta formação para os nossos jogadores, né? Infelizmente, a formação deles não permite pensar muito em política. São pessoas que se salvaram da miséria a partir do futebol. Então, elas não têm lá muitos motivos para... Tem medo, né? Que essa galinha dos ovos de ouro morra, e a galinha vai morrer do jeito que estão fazendo aí, com o jogo todo dia, toda hora. Isso é pior do que a contestação. A ganância, mas enfim, a gente vive num mundo em que a gente não consegue resolver o aquecimento global, a questão do aquecimento global. Você acha que a gente vai resolver a questão do futebol? Como se fosse uma ilha de prosperidade dentro de tudo isso? O pensamento torto é o mesmo, né? É mais complicado do que a gente gostaria que fosse, né? Falta gente para contestar. Falta gente para contestar. Hoje o grande contestador é o Casagrande, que parou de jogar há 30 anos. Sim. E que divide muitas opiniões, até por isso, né? Tem outro lado ali mais que não concorda, e também é o normal, né? Democracia é isso também, né? Que o outro lado que não concorda precisa abrir o olho, porque se as coisas forem do jeito que eles querem, daqui a pouco nem eles poderão falar também. Nem eles vão poder dar a opinião, né? Quando você sai dos parâmetros mínimos de democracia, e isso aconteceu também na época da ditadura militar aqui, muita gente que apoiou depois virou vítima. Dos próprios políticos, governador do Rio e de São Paulo de primeira hora, desde o Adhemar de Barros e o Carlos Lacerda, né, que morrem no exílio, até grandes veículos de comunicação que depois pediram desculpa por ter apoiado. Então, seria legal as pessoas botarem a mão um pouco na consciência também em relação a isso, né? Eu concordo plenamente. Bom, Celso, eu acho que é isso, viu? Novamente, eu agradeço muito aí pela disponibilidade de atender. Foi um bate-papo muito bom, assim, eu acho que vai dar para usar muito aqui na reportagem. Quando estiver pronta, que vai ser ali final de novembro, eu envio para você no WhatsApp. Por favor, não vai ser um prazer.